seja bem-vindo a mais um Talking DI. Hoje estamos aqui com o convidado Walter Parisotto, diretor de Defesa Civil de Chapecó, para falar da estiagem que está prevista para chegar a Chapecó nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. Walter, seja muito bem-vindo ao Diário do Iguaçu. Obrigado pela oportunidade e também para poder esclarecer, né, esse momento que nós vamos enfrentar, que é um momento reflexo do Laninha, que é um fenômeno global que foi confirmado recentemente, né, que é uma das agências mais confiáveis do mundo, que é a NOAA, que é uma agência americana que monitora oceanos e a atmosfera, e que temos uma probabilidade, né, porque meteorologia não é uma ciência exata, é uma ciência de observação. Então, se observa o tempo presente, o comportamento do tempo presente e o que aconteceu nessas mesmas circunstâncias no passado. Então, nesse momento, trabalha-se, né, com uma possibilidade em torno de 55% de que nós vamos sofrer os reflexos do Laninha na nossa região. Nós vamos sofrer com a estiagem, né? Dessa forma. E qual vai ser a previsão que vocês têm para os próximos meses, a metade seguinte de novembro, dezembro, como que vai ser? Então, o Laninha, ele traz como reflexo para nós no sul, né, uma diminuição extremamente significativa, né, das chuvas, e chove no Nordeste, né. E o fenômeno desse ano, há uma previsão de que ele não vai ser um fenômeno tão forte e tão prolongado como de outros anos, de médio a moderado. Então o tempo dele vai ser um tempo menor, vai chover, mas muito abaixo daquelas médias que são esperadas ou que são regulares para esse período. Então, nós temos uma parte do nosso município que, em função da sua geografia, das características do solo, nesse período em que há uma escassez de chuva, ocorre um enfraquecimento e o desaparecimento das águas superficiais. Então, essas pessoas, esses locais, principalmente a região leste do município, toda a região que vai desde a divisa com Cordilheira Alta, que é a parte mais dobrada, para assim dizer, uma linguagem mais acessível, né, e se prolonga até o Rio Uruguai, até próximo ao Goiânia. Toda essa região, né, o solo é raso e as águas superficiais são muito frágeis e que desaparecem, né, facilmente nesse período. Então nós temos, nesse momento, a administração municipal, né, tem a visão de que nós temos que trabalhar preventivamente, não esperar acontecer para que depois a gente vai buscar soluções. E essa é um dos pilares, né, das ações de defesa civil. Então nós estamos já provocamos uma pré-conversa com os demais secretários setoriais, secretários de Agricultura, os secretários que têm uma base geográfica nessa região, e nós vamos tentar buscar agora detectar os possíveis gargalos que nós possuímos nesses espaços e tentar minimizar, né? A gente não consegue interferir nas chuvas, nós não conseguimos, mas conseguimos melhorar a condição das pessoas para reagir a isso. De que forma? As pessoas precisam melhorar a sua capacidade de estocagem de água. Esse é o momento, né, que nós temos chuvas regulares e intensas, que as pessoas deveriam estar guardando água, principalmente os que têm uma alta demanda. Naqueles poços, naquelas estruturas que são comunitárias e que nós vislumbramos historicamente que a quantidade de água que é estocada ali uma quantidade baixa, podemos aumentar isso colocando mais caixas para que haja uma estocagem. Estamos incentivando as pessoas que possuem, e muitas pessoas, né, não possuem caixas próprias, visto que estão ligadas numa rede que via de regra não falta água, mas que possuam, né, as suas estocagens próprias. Uma pessoa em média ela consome entre 150 e 200 litros de água diário
na sua vida familiar, isso somando tudo, lavagem de roupa, alimentação, banho, etc. E o ideal é que as famílias tenham pelo menos 3 dias de estocagem de água nas suas residências, o que não é realidade em muitas dessas residências. Então, veja que é um trabalho, há muita coisa para ser feita, né? Muito na parte de informação, que eu acho que a informação é a grande, talvez o grande mecanismo de prevenção nesse momento é levar a informação correta, trabalhar com isso, monitorar, né, a evolução, né? Nós, há 2 meses atrás, não tínhamos essa confirmação de que esse fenômeno poderia acontecer. Mas o que regula o nosso planeta são os oceanos. 71% do planeta são águas oceânicas. A temperatura das águas oceânicas é que regulam todo o clima do planeta, né? Então há-se uma verificação de que há uma baixa temperatura, né, nesses locais, em alguns locais pontuais que precisa estar pelo menos meio grau abaixo do normal, das temperaturas oceânicas, para que ocorra o laninha. E isso tem sido verificado nesse momento. Certo. E para esclarecer, para quem nos assiste também, está prevista estiagem, mas estiagem não é seca, né? Quais Não. são as diferenças, os efeitos? A seca é um período prolongado com ausência absoluta de água. Não chove. E já a estiagem é um período menor, um período curto, com um déficit hídrico. Então, vai chover? Provavelmente sim. Mas as chuvas serão pontuais e muito abaixo daquela média que seria esperada para aquele período. Então, não significa que nós vamos ter, né, 60, 90 dias sem uma ausência absoluta de chuva. Não, nós vamos ter chuvas pontuais, mas num nível muito abaixo do que costuma ter nesse mesmo período. Nos últimos meses choveu muito, né? E agora realmente vai abaixar muito o nível da chuva comparado com o que a gente estava nos últimos meses. E então esse momento é um momento que a população pode receber como um alerta ou como um período de atenção, de prevenção e cuidado, reservas de água. Como que a gente pode... Eu acho que as duas coisas acabam convergindo num ponto só. Nós temos que ser preventivos, né? Nós trabalhamos... A meteorologia não é uma ciência exata, é uma ciência de probabilidades. E nós trabalhamos com probabilidades. Então, muitas das ações, se você for fazer essas ações no momento em que já está instalado, né, a dificuldade, vai ser muito mais difícil resolver. Então, esse momento, que é o momento mais tranquilo, é um momento para que as pessoas possam, né, melhorar as suas condições. O poder público está aumentando o número de fontes, melhorando as fontes superficiais, aprofundando e melhorando para que elas possam manter-se por mais tempo. Mas as pessoas podem fazer isso, né? As pessoas que têm criação de animais podem estar fazendo, né, pontos de reservação de água nesse momento em que nós temos água disponível em abundância. E fazendo isso, vai sofrer menos os impactos desse período. E quais setores podem ser os mais afetados nesse período com a estiagem? Então, nós, de um modo geral, nós estamos nos preocupando com relação à estiagem, as pessoas que não pertencem ao abastecimento ordinário da Casan, né? Porque aí a empresa tem uma responsabilidade de cuidado sobre essa população. Então, aquelas pessoas que não estão assistidas pelo abastecimento regular são as pessoas que nos preocupam mais. Então, seria a área rural, assim dizer? Sim, só que nós temos um fenômeno que tem agravado essa situação, que nós temos a região do entorno da área urbanizada, em que construiu-se chácaras, e essas chácaras as pessoas foram dividindo, e são
são locais com características urbanas, já não são mais locais da atividade essencialmente agrícola e que não tem a rede regular de abastecimento urbano e também não possuem poços, né, ou fontes superficiais capazes de abastecer esses locais todos. Certo, entendi. Você poderia reforçar para quem nos assiste quais as medidas que a população pode adotar para prevenir a falta de água Isso. Enfrentar melhor esse período. Isso, para enfrentar melhor. Então, nesse momento, o fundamental é que as pessoas que vivem nesses locais e que historicamente, né, têm-se uma deficiência de água nesses períodos, principalmente esse que eu falei, que é a parte leste do município, as pessoas podem estar melhorando as fontes superficiais, protegendo-as ou aprofundando, estar aumentando a sua reserva de água, né? Então, saber que uma caixa d'água de 500 litros ela não vai ser suficiente, porque se vira dependendo do abastecimento do poder público, da prefeitura, isso pode demorar, pode ter, então, a pessoa pode correr o risco de ficar períodos, né, desabastecida. Então, ampliar a sua capacidade de reservação. Aquelas pessoas que estão em núcleos associativos, né, várias famílias que têm uma associação de um poço artesiano, mas que possuem uma capacidade, uma caixa de reserva, e algumas nem possuem, né, uma caixa, que aumentem, que coloquem várias caixas a mais, porque há uma tendência, né, o que ocorre é que a vazão desses poços diminui e demora mais para abastecer essas caixas. Então, se tiver um volume maior reservado, né, tende a amenizar esses problemas. E óbvio que se isso vai acontecer, então, né, precisamos entrar aí já num momento de consumo consciente, né, que não é o caso nesse momento. Nós temos água em abundância, mas é preciso estar trabalhando para isso, né? Então, porque nós acreditamos que pelos modelos climatológicos que se apresentam, é que nós vamos ter, sim, alguns momentos, né, dentro desse período com baixo nível, né, de água disponível. O verão vai ser marcado pela baixa chuva, então. São verões de laninha, né? Verões de laninha são verões quentes, em que pese há uma tendência de em alguns períodos, né, de a temperatura baixar nesse período, mas serão quentes e secos para nós aqui do sul. Como é um fenômeno global, ele traz implicações em diversas partes do planeta, mas para Rio Grande do Sul e Santa Catarina, de forma bem específica, a característica dos anos de laninha são anos de baixa, uma quantidade baixa de chuvas. Felizmente, né, a previsão que se tem para esse fenômeno esse ano é que seja um laninha de fraco a moderado, então um período menor, né, dos seus efeitos sobre nós, que pode durar às vezes até um ano, né? Nós felizmente teremos agora um período um pouco superior a 60 dias, que nos permite então criarmos mecanismos para enfrentar ele melhor. Certo, Walter, seria isso por hoje. Muito obrigado por ter vindo aqui até os estúdios do Diário, trazer essa explicação para a gente, os efeitos do Laninha e como o pessoal pode se preparar para isso. E eu agradeço muito você ter vindo aqui participar. Não, obrigado por esse espaço, obrigado, né, pela oportunidade de levar essas informações, né? A prevenção, ela é o mais eficiente, né, dos meios. A informação, eu acho que nessas circunstâncias é o melhor mecanismo, né, de prevenção, e hoje as pessoas já são conscientes e já sabem, então nós não podemos mais ser surpreendidos por um fenômeno que ele é altamente conhecido, né, altamente difundido, que está aí desde sempre, desde que o planeta é planeta. Então, nós que temos que nos preparar, nos adequar, né, para a geodinâmica do planeta, e não é o planeta que vai se adaptar a gente. Certo, muito obrigada. Este foi o Talking de hoje. Para que você siga sempre muito bem informado, acesse o site diregional.com.br e lembre de nos seguir no Instagram, no @Diário do Iguaçu.